Olá, vamos falar sobre a FUVEST primeira fase 2016. Estou com a prova aqui na mão, vamos comentando as matérias pouco a pouco e a gente fecha como foi a nossa visão, como a gente percebeu a FUVEST desse ano. A prova de matemática foi uma prova exigente, foi uma prova que teve uma abrangência dos tópicos, pegando quase completo o conteúdo dado em sala de aula. Os alunos que estudaram, os alunos que ficaram bem focados, perceberam uma dificuldade clássica de FUVEST, mas nada estranho, né? Quem trabalhou os últimos anos da FUVEST, que é o que a gente orienta, não percebeu uma prova diferente do que a FUVEST apresenta. Excelentes questões de geometria com trigonometria e duas questões interdisciplinares muito bem feitas, que pegou a matemática com a química e a matemática com a física. Pulando da matemática, mas ainda no mundo das exatas, a prova de química. A prova de química foi uma prova com uma bela distribuição, né? Um leque de matérias interessante. Duas questões de química orgânica mostrando reações químicas, né? Uma prova trabalhosa, numa distribuição com mais questões médias e difíceis, né? Então foi uma prova trabalhosa, não fugiu do clássico padrão FUVEST, uma prova que exige conteúdo, mas que exigiu muito trabalho, muito cálculo, né? A prova de física também abrangeu quase completos temas, né? Uma prova rica em conteúdo como um geral, uma prova classificada pelos professores como uma prova difícil. Se a gente pegar a prova de exatas, a matemática, física e química, isoladamente cada questão, o aluno pensando na questão ele resolve. Dentro do contexto de uma FUVEST, onde ele está contra relógio, né, aquele padrão de 3 minutos por questão, já fica uma prova mais delicada. Ele teria que selecionar muito bem as questões fáceis, médias e difíceis para realizar a prova dentro da organização de produção, que é uma prova de 90 testes. Prova de exatas é o que se destacou como a parte mais complexa de toda a prova FUVEST primeira fase. Dando sequência aqui, agora entrando no mundo da biologia, a prova de biologia. A prova de biologia foi bastante abrangente, uma prova que os professores classificaram como uma prova muito bonita, uma prova muito bem elaborada, uma distribuição muito equilibrada de questões fáceis, médias e difíceis, ou seja, atende ao leque, a que a gente acredita que deve ser, né, de harmonia numa prova, conteúdo cobrado junto com interpretação. Foi uma característica interessante desse ano. Uma observação para a questão 43, no caso eu estou falando da prova V, a questão 43 teve um detalhamento acima do normal do que seria de uma primeira fase. Fora isso, é uma questão que, apesar desse detalhamento, ela poderia ser resolvida até por eliminação de outras alternativas, né? Uma prova que não fugiu do padrão, mas exigiu do aluno que tenha conhecimento, né? Não dá para fazer uma prova dessa sem ter o conteúdo bem estudado. Dando sequência à prova de português. A prova de português, se eu fosse classificar ou comparar com anos anteriores, a prova de português ela foi um pouquinho mais leve que de anos anteriores, dominou interpretação de texto, uma questão que a gente poderia dizer que teve regras gramaticais. Uma prova classificada como média. Na parte de literatura, nenhuma surpresa, foi cobrado obras literárias. A abrangência das obras, a gente percebe que o aluno que leu os livros, o aluno que se envolveu com a leitura, ele não teve problema nenhum em transitar com as questões. Mais uma vez, a gente está percebendo uma tendência forte de cobrança de interpretação de texto, dominando comparado do que com a gramática, né? Agora, teria que ver especulação do que seria um mundo de segunda fase. Geografia. Geografia, se a gente fosse comparar também com o ano anterior, ela foi uma prova um pouquinho mais branda. Os professores, né, a professora Clarice, professor Fábio, classificaram a prova como uma cobrança de temas clássicos, né? Relevo, urbanização, clima, né? Questões assim, que quem fez a prova de vestibulares anteriores percebeu que é típico de uma FUVEST cair, é conteúdo clássico ser estudado. Todas essas questões, as questões de geografia, tinham um caráter de interpretação. O aluno tinha que ter um fundamento do conteúdo, mas também interpretar a questão. Observou-se também a exigência ou a análise de mapas, de gráficos, todas as questões, o volume maior das questões apareciam mapas e gráficos e tabelas, né? Questão de atualidades dentro do mundo da geografia. Interessante, ficou bem atual mesmo. Cobrou-se globalização, que é um tema já conhecido, mas voltaram a cutucar, e principalmente o tema Estados Unidos e Cuba, a reaproximação das duas nações. Temas extremamente atuais.
E finalizando, né, por final da prova aqui, a gente passa pela prova de História e depois de Inglês. A prova de História, ela teve um enredo, um contexto de cobrança muito maior na prova de História Geral. História Geral tiveram 7 questões de História Geral, comparado com 4 questões de História do Brasil. Temas clássicos. Alguns poderiam dizer que não corriqueiros, como o mundo grego, Roma, né, a história do começo da história, e feudalismo. No caso de História do Brasil, temas clássicos como ditadura e tráfico negreiro. Para o aluno que estuda, para o aluno conteudista, para o aluno que está preparado para o padrão FUVEST, nada assustou. É uma prova que foi abrangente, o que é interessante. Percebemos na história, assim como eu vou citar no inglês, questões que exigiam muito da leitura, ou seja, textos longos, textos que exigiam do aluno um tempo maior na execução da questão. Era aquela história de selecionar questões entre fáceis, médias e difíceis. A FUVEST não exige só saber o conteúdo, mas cada vez mais a gente percebe que o aluno tem que saber fazer uma prova. Uma prova de história, onde tem textos muito longos, de repente era o momento do aluno, dependendo da situação, pular a questão, resolver a prova e depois voltar. É estratégia de prova. Dentro da ideia do conteúdo e do que foi cobrado, a prova de história não fugiu em nada do que se esperava de uma prova padrão FUVEST. Finalizando a prova de inglês, classicamente a prova de inglês se mostrou cobrando as questões de interpretação de texto. Como eu disse, uma característica que apareceu diferente dos outros anos, uma questão apareceu com um texto muito longo, se eu não me engano 34 linhas tinha uma questão, o texto de uma questão essa que exigia também a administração do tempo, mas não fugiu da característica clássica de cobrança da FUVEST. Bem, consideramos, o pessoal da banca, nós da coordenação, consideramos a prova da FUVEST uma prova de qualidade, uma prova que em nenhuma questão a gente pensou em questionar, todas as questões muito bem elaboradas. O que a gente percebe? A FUVEST mesclou o conteúdo clássico de uma prova conteudista com questões um pouco mais volumosas, questões que exigiam do aluno uma interpretação, uma atenção, um foco maior em cada questão realizada. Isoladamente, cada questão não assustaria o aluno. Dentro de um contexto, dentro da montagem final de uma prova, o aluno precisa ser, além do conteúdo, ser estrategista na realização da prova. Adoramos o perfil da prova, os alunos classificariam como difícil, nós classificamos a prova como média, como difícil. Padrão FUVEST. Excelente prova, um parabéns para a banca que realizou a prova e tomara que nossos alunos tenham ido muito bem. Até a segunda fase.